vivo. Amados irmãos, nós, há 3 terças-feiras atrás, nós começamos uma série de 4 mensagens para falar sobre 4 características que marcam a identidade da Assembleia de Deus, a identidade da Igreja Assembleia de Deus. E nós falamos, no primeiro dia, nós falamos sobre a evangelização. Essas 4 características que marcam a identidade da nossa igreja. Primeiro, compromisso com a doutrina. Segundo, a prática da oração. Terceiro, o poder pentecostal. E quarto, a evangelização. Então, nós já falamos sobre a prática da oração e hoje nós vamos falar sobre a evangelização. Amém? Glória a Deus. Nós, irmãos, só somos crentes porque fomos evangelizados. Alguém falou de Jesus para nós. De alguma maneira, nós tivemos acesso à palavra de Deus. Por isso que a gente creu, por isso que somos crentes. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa tem que ter acesso à palavra do Senhor. E a nossa igreja, irmãos, a Assembleia de Deus, é uma igreja evangelística, evangelizadora. É verdade que antigamente era muito mais. Antigamente, proporcionalmente, era muito mais. Mas mesmo assim, irmãos, o evangelismo está no DNA assembleiano e por isso nós fazemos evangelização. Inclusive tem uma diferença entre a palavra evangelismo e a palavra evangelização. A palavra evangelização, ela termina aí o sufixo com a ação. Evangelização é a ação de pregar o evangelho. É a prática da pregação do evangelho. E evangelismo, irmãos, evangelismo é um estilo de vida. Evangelismo a gente incorpora esse desejo de estar toda hora falando de Jesus. Então, o crente assembleiano, o crente, o servo de Deus, aquele que aceitou a Jesus como Salvador, ele é envolvido no evangelismo, ele sempre pensa no evangelismo, ele sempre se dedica e faz alguma coisa e contribui de alguma maneira para a prática da evangelização. Então a igreja tem no evangelismo como uma maneira de ser, um jeito de ser, faz parte da própria natureza do crente e da igreja, essa predisposição, essa disposição prévia para evangelizar, para falar de Jesus às pessoas. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, isso é fundamental e é importante para nós. Então, nós vamos meditar nesta noite algumas coisas importantes a respeito deste assunto. Primeiro, por que devemos evangelizar? Por que devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, devemos pregar o Evangelho porque todas as pessoas estão perdidas. Existe esta realidade. A Bíblia diz em Romanos 3:10 que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus por causa do pecado. E isto é grave. A Bíblia diz que os homens, por natureza, são filhos da ira. São merecedores da condenação eterna. E isto, irmãos, é muito grave. Isso é muito grave, não escapa ninguém. Toda a humanidade é pecadora. E a Bíblia diz que do céu se derrama a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. De sorte que Paulo falou em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então não existe uma situação confortável. A situação de todas as pessoas é essa. Não escapa ninguém. Eu sei que muita gente quer ser justa, muita gente acha que não precisa de Jesus,
Às vezes, não, prega aí para fulano, ele é que precisa de Jesus, fulano é que precisa porque está desmantelado, Beltrano é quem precisa ser crente, pregue lá para ele. Eu não, eu sou um cidadão de bem, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o fato é, irmãos, que a Bíblia diz, se todos não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Este é o diagnóstico, triste, mas é a realidade. Mas, irmãos, graças a Deus que a Bíblia diz, né, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora a situação seja grave, tem solução, tem remédio, tem solução para o problema do pecado. Se as pessoas sem Cristo morrerem, irmãos, elas vão para o inferno. Pode ser o seu parente mais amado, pode ser o meu parente mais amado, pode ser o seu vizinho mais amado, pode ser o homem mais respeitado desta cidade, pode ser a mulher mais rica do Brasil, pode ser a pessoa que tem a melhor projeção social, mas se ela não tem Cristo na vida, se não entregou a sua vida a Jesus, se morrer vai para o inferno. Misericórdia. Mas é verdade, irmãos. É grave a situação, é grave, e nós devemos entender a gravidade, porque o crente evangelizador, ele reconhece a necessidade do pecador. Se a gente não reconhece isso, irmãos, a gente não evangeliza, e tem muito crente que não tem mais coragem de falar de Jesus para ninguém, não evangeliza ninguém, e se nós não evangelizarmos, nós seremos evangelizados. Se não evangelizarmos, se não pregarmos o evangelho genuíno, vão pregar para nós evangelhos falsificados. A igreja que não evangeliza, ela se fossiliza, ela morre. Então, meus irmãos, a notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer salvar a todas as pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E o que é a verdade, irmãos? A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é nenhuma ideologia aí defendida pelos homens. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E Jesus mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Então a salvação é para todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é ver o ímpio se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Cristo. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, todo crente salvo, ele tem prazer em levar os pecadores a Cristo. A mulher samaritana, a gente vê em João, no capítulo 4, a mulher samaritana teve aquele diálogo com Jesus, e foi um encontro muito maravilhoso, e diz o texto de João 4, 28 a 30, que aquela mulher, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tinha feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aquela mulher, ela foi para a sua cidade, falar para aquele povo que ela teve um encontro com Jesus. Ela foi anunciar Jesus àquelas pessoas, e aquelas pessoas, irmãos, deram crédito à pregação dela. Embora aquela mulher fosse uma mulher que não tinha reputação, já tinha trocado de marido várias vezes, mas ela falou de Jesus, e o texto diz, irmãos, que eles saíram da cidade e foram para onde ele estava, para onde Jesus estava. Aquela mulher, ela teve o prazer de conduzir pessoas a Cristo. E nós, irmãos, devemos também ser assim.
Nós não devemos atrapalhar ninguém a ser crente. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que com mau testemunho, com a falta de educação, com tantos problemas, tem pessoas que atrapalham, tem pessoas que faz com que muitos incrédulos tenham ódio da igreja e ódio do evangelho. Nós não podemos ser pedra de tropeço e nem escândalo para ninguém. Nós devemos ajudar as pessoas, conduzir as pessoas a Cristo. Então, todo salvo tem o prazer em levar os pecadores a Cristo. Eu creio que todos vocês já devem ter tido essa experiência. Em algum dia, você saiu da sua casa e foi para algum lugar e teve uma oportunidade ali, daquelas assim, bem maravilhosas, que Deus deu a você, de falar de Jesus para uma pessoa. Quando a gente prega, irmãos, a palavra de Deus, porque tem dia que a oportunidade surge assim, de maneira milagrosa, e você prega, você fala de Jesus, e quando termina ali, mesmo que aquela pessoa não tenha aceitado a Jesus naquela hora, mas você sai feliz, você sai alegre, porque você sente e vê que foi instrumento de Deus para pregar o evangelho para aquela pessoa. Então é gratificante para o crente. Devemos pregar o evangelho, devemos evangelizar, porque esta obrigação é exclusiva da igreja. O governo não tem a obrigação de evangelizar. Governo federal, estadual, municipal, nenhuma ONG tem a obrigação de evangelizar, nenhuma entidade da sociedade civil, as escolas, as universidades, nenhuma instituição dessa, irmãos, é credenciada por Deus, é credenciada pelo céu para pregar o evangelho. Somente a igreja é credenciada pelo céu para pregar o evangelho. Somente o crente, irmãos, tem esta obrigação. Se nós não fizermos isso, ninguém mais vai fazer. Tem muitas coisas boas que a igreja faz, que outras entidades aí da sociedade civil também podem fazer. Agora, pregar o evangelho, irmãos, aí não. Pregar o evangelho é só a igreja mesmo. Só a igreja que tem essa responsabilidade e esta obrigação. Diz o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 3, é um texto bem conhecido dos irmãos, Romanos 10, 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas novas, boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. São formosos os pés dos que anunciam boas novas. Agora, irmãos, crente passar o dia todinho, com o dedo lá no Zap, no Facebook, no Instagram, sendo um consumidor de fake news. Tem muito crente, irmãos, que infelizmente dá muito mau testemunho, porque ele é um consumidor e espalhador de fake news. Tudo que é bobagem de internet, ele está mandando para os outros e nem olha, nem vê, não para pensar, não filtra nada e fica, irmãos, consumindo e espalhando mentiras, fake news, teorias da conspiração, podendo falar de Jesus, podendo falar o evangelho, irmãos. Podendo seguir o exemplo aqui do pastor Elomar, todo dia ele evangeliza através da internet. Todo dia de manhã cedo eu acordo e tem lá a mensagem no celular: um bom dia na paz do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Ele prega, manda ali para vários grupos, para várias pessoas, aquela mensagem de Deus, um versículo da palavra de Deus, publica no Instagram, no Facebook, divulga, usa essas tecnologias a favor da causa do evangelho. Então, meus amados irmãos, esta obrigação é exclusiva nossa. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como eles pregarão se não forem enviados? Então nós, como igreja, irmãos, não podemos terceirizar esta obrigação. 1 Coríntios 9 e 16, diz assim a palavra de Deus:
Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o evangelho. Noutra tradução diz que é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, isso aí é só para Paulo, porque ele era apóstolo. Isso aí, a obrigação é só do pastor, a obrigação é só dos irmãos que andam de gravata lá no púlpito, a obrigação é só do Birajara, que ele é líder, né, do grupo de evangelismo. A obrigação é só de... Não, irmãos, a obrigação é sua e é minha, a obrigação é de todos nós. Todos nós somos responsabilizados por Deus a fazer isto, a se envolver de uma forma ou de outra. A Bíblia diz que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, né? E com as mãos dos que contribuem. Então, meu amado irmão, tem muitas formas da gente se envolver. Então, temos motivos de sobra para se envolver na evangelização. Mas como devemos evangelizar? Como devemos evangelizar? Em primeiro lugar, irmãos, devemos evangelizar com senso de urgência. Imagine, irmãos, no início, quando surgiu a pandemia, no ano passado, todo mundo apavorado. Nesse ano, mesmo que a segunda onda agora matou muito mais gente do que na primeira, mas a gente já estava mais acostumado com essa doença, já tinha surgido as vacinas, já tinha começado as vacinas, aquela coisa toda, mas no ano passado foi muito mais apavorante. O isolamento social foi muito mais forte do que este ano. Imagine quando não tinha surgido nada ainda de vacina, aí de repente o Birajara tomava o conhecimento que descobriu, achei a vacina para a Covid. Você acha que ele ia ficar com essa informação só para ele? Sabendo que muita gente estava morrendo no mundo, ele ia espalhar essa notícia nos 4 cantos da cidade, espalhar essas boas novas e dizer, achei a vacina para a Covid, tem remédio, tem solução para a Covid. Todo mundo ficou aquela corrida da vacina para anunciar a primeira vacina e tal. Mas, irmãos, sentimento semelhante deve ser o da igreja. A igreja, além de mostrar para o pecador, que ele está perdido, tem que evangelizar com esse senso de urgência, porque as almas estão perecendo. A própria mulher samaritana, João, lá naquela passagem da mulher samaritana, João, capítulo 4, versículo 34, Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Então Jesus, irmãos, mandou a gente ter essa visão. Olha aí, os campos já estão brancos para a ceifa. Tem muitas almas aí no mundo, tem muita matéria-prima, irmãos, para fazer crente. Só que precisam ser colhidas. Cadê os ceifeiros? Cadê os evangelizadores para falar a palavra de Deus com este senso de urgência? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mas falta 4 meses para a colheita. Jesus disse, não falta 4 meses não, já está na época da colheita. Eu lembro, irmãos, numa das nossas reuniões, o pastor Miranda contou um testemunho de um obreiro que foi o pioneiro na evangelização aqui de Baraúna. Hoje é a cidade onde o pastor Wendel está lá. E lá antes era distrito aqui de Mossoró, não era cidade ainda. Os mais antigos conhecem. E o obreiro que começou a obra lá foi lá evangelizar com muita dificuldade, irmãos, muita dificuldade, muito difícil ali aquele lugar. E com pouco tempo ele voltou e disse ao pastor Manuel Nunes, na época era o pastor Manuel Nunes aqui,
pastor, ali não dá certo, o senhor me botou no inferno, aquilo ali é um inferno, ali não é lugar para obreiro estar fazendo a obra, Deus me livre, não sei o que, eu não aguento mais, eu estou desesperado. E o pastor Manuel Nunes olhou para ele e disse: então lá é o inferno? Então vá para lá tirar as almas do inferno. Aleluia. E ele foi, irmãos, e ganhou muitas almas para Jesus. Glórias ao nome do Senhor. E hoje Baraúna, irmãos, é uma cidade que tem um bocado de crente. Tem muito crente lá. Mas é isso, irmãos. É como aquele hino da harpa que diz: orando joga ao que se afoga, o salva-vidas sem demorar, antes que desça, desapareça nas ondas do mar. Então o evangelista, o evangelizador, ele tem esse sentimento, esse senso de urgência, que ele tem que jogar o salva-vidas para alguém que está se afogando. Glórias ao nome de Jesus. Jesus falou, João 9:4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Preguemos a mensagem da cruz e não outra. O que é que a gente deve pregar, irmãos? Eu vou pregar a cultura evangélica. Eu vou pregar um governo evangélico. Eu vou pregar não sei o quê, a igreja a Assembleia de Deus. Eu vou pregar a igreja tal. Não, irmãos, a nossa pregação, o conteúdo da nossa pregação deve ser o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus e quê? E salvação para todo aquele que crê. Você não salva ninguém, a Assembleia de Deus não salva ninguém, partido político nenhum salva ninguém, presidente não salva ninguém, mas o evangelho salva. Glórias ao nome de Jesus. Devemos pregar, irmãos, o evangelho. Nem ficar contando história da carochinha, ficar falando blá, 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 um negócio com aquele sentimento bairrismo, não, porque a minha igreja não sei o quê, o meu pastor é perfeito, porque o meu pastor não sei o quê, a minha igreja é a melhor de todas, e essas igrejas aí não sei o quê. Meu irmão, se você for falar isso, você já começa derrotado. Porque isso já é desvio de finalidade. Mas pregue o evangelho, pregue a palavra de Deus, porque é o evangelho que vai fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Glórias a Deus. Então nós devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo, é Ele que vai promover a transformação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Muitos ouvintes do evangelho, irmãos, cada um deseja uma coisa, cada um quer uma coisa de você, cada um espera uma coisa da igreja. Tem alguns grupos sociais aí que espera que a igreja seja uma fonte de ações sociais, de assistência filantrópica. Outros querem que a igreja faça milagre, outros querem que a igreja fale de conhecimento, de filosofia, outros querem que a igreja seja isso, aquilo e aquilo outro. Existem muitos desvios de finalidade, irmãos, que são propostos para a igreja. Paulo disse que os judeus queriam milagre. Igreja boa é a igreja que tem milagre. Eu quero milagre. Já os gregos, não, eu quero sabedoria, eu quero conteúdo, eu quero me aprofundar na filosofia. Mas, irmãos, versículo 23, Paulo disse: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A evangelização nossa, irmãos, não pode ser aquela self-service, falar o que as pessoas querem ouvir, não. Eu só vou para um culto numa igreja que é assim. Pastor Fábio, eu vou trazer meu colega para a igreja, para o culto hoje. Olha, você não fala aquelas coisas não, tá certo? Hoje eu tenho uma pessoa importante no culto, então vamos assim, falar, olha, os hinos tem que ser assim, a pregação tem que não sei o quê, porque ele exige isso, porque ele quer isso. Irmãos, vamos nos concentrar na palavra de Deus. Diz o hino da harpa: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Aleluia, nós pregamos a Cristo crucificado. Ah, pastor, mas isso é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Se escandalize quem quiser, ache doido quem quiser, mas nós vamos pregar o evangelho simples e puro que Jesus nos confiou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Muitos homens, na sua arrogância, detestam essa palavra. Ah, eu sou pecador. Quem é você para dizer que eu sou pecador? Isso, irmãos, confronta. Mas só vai ser salvo, irmão, se ele ouvir esse tipo de palavra. É claro, irmãos, que temos que falar com educação. Temos que falar com jeito. Não é de qualquer forma, mas temos que falar. Não podemos arredar 1 milímetro do conteúdo do evangelho. Não podemos negociar. Não podemos, irmãos, colocar água na sopa para ela ficar diluída. Isso não vai atender. O evangelho não precisa de acrescentar nada. Paulo foi pregar aos Coríntios, uma cidade que tinha muita depravação sexual, uma cidade muito elitizada, a filosofia grega era abundante lá. E ele disse, irmãos, 1 Coríntios 2:1, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus é suficiente, irmãos. Jesus é suficiente. Ah, mas esse crente, tudo esse crente é Jesus. Esse crente é Jesus. Você pode ver, irmãos, em qualquer lugar onde você for, numa feira, no shopping, numa parada de ônibus, no mercado, onde for, se alguém estiver falando de Jesus, você pode até nem ver a pessoa. Está ouvindo aqui de por trás, vai ver, ih, rapaz, ali tem um crente, viu? Porque só quem fala de Jesus é crente. Pense, né? Como é bom falar de Jesus. E Paulo disse, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Jesus é suficiente, não acrescente mais nada. Não vai enfeitar, não vai querer encaracolar, porque não sei o quê, esse povo aqui é chique, essa pessoa é chique e não sei o quê, fazer uma concessãozinha. Não, Senhor, pregue Jesus Cristo puro e simples. Jesus vai honrar a tua palavra. Quem convence o Espírito Santo não é você. Perdão, quem convence o pecador não é você. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes a gente acha que somos nós que convencemos. Não é você que convence. Pastor, mas eu fiz aqui um estudo das 4 leis espirituais, das 5 verdades infalíveis, que se a gente seguir essa receita, é batata. Todo mundo vai ser crente porque está muito claro. A linha de pensamento, começo, meio e fim, um fio da meada, é muito articulado os argumentos. Não tem como a pessoa não se converter. Meu irmão, minha irmã, quem convence é o Espírito Santo. Você vai pregar a palavra, você vai falar de Jesus e Jesus vai trabalhar no coração dele. Não podemos selecionar os nossos ouvintes, pois todos têm o direito de ouvir o Evangelho e a igreja tem o dever de pregar o Evangelho a todos. Isso é muito sério, irmãos. Todo mundo precisa de Jesus. E Jesus mandou que pregássemos a todo mundo. Agora, às vezes, a gente faz determinada seleção. Aquele bairro ali, ninguém quer saber de Jesus, eu nunca vou pregar ali. Esse tipo de pessoa aqui nunca vai falar, nunca quer saber de nada, eu não vou falar. Ah, esse grupo social aí é muito resistente, Deus me livre, eu quero que ele morra e se acabe. Não, senhor, irmãos.
E às vezes isso está acontecendo muito, irmãos, no Brasil. A igreja, não vou dizer a igreja, mas muitos da igreja ficam caçando briga aí nas redes sociais, no dia a dia, por causa de política, por causa de time de futebol, por causa de ideologia política, de esquerda, de direita, e Lula e Bolsonaro, e fica brigando. E aí o que é que acontece? Ele está diminuindo o campo de atuação para ele pregar o evangelho. Porque se ele é de direita e vive demonizando os de esquerda, aí os de esquerda nunca vai ouvir ele pregar. Ele já não vai mais pregar para ninguém de esquerda. Se o cabo da esquerda fica demonizando quem é de direita, então nunca vai evangelizar um de direita. Aí esse negócio, irmãos, nós não temos que estar tomando partido, entrando em brigas que não é nossa, que não nos diz respeito. Nós devemos evangelizar todo. Precisa de Jesus, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de qualquer matiz ideológica. Todo mundo precisa de Jesus. E hoje, irmãos, a sociedade está muito dividida, muito estratificada em diferentes grupos sociais, e minorias, e maiorias, e agremiações A, B, C, e não sei o quê. E às vezes a gente escolhe algumas para evangelizar e as outras a gente quer destruir, quer acabar. Não, temos que amar a todos, porque todos precisam de Jesus. Então, Atos 17 e 30 diz assim a palavra do Senhor: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todos e em todo lugar se arrependa. E Deus ordena isso através de quem, irmãos? Quem é que Deus usa para chamar essas pessoas ao arrependimento? Usa a igreja, usa eu e usa você. Porque a igreja está fechada com grupo social A, a igreja está fechada com grupo social B, a igreja está fechada aqui. Irmãos, a gente só deve estar fechado com Cristo, com Jesus. A gente tem que pregar para todo mundo. A gente tem, irmãos, as pessoas têm que olhar para a igreja e ver que esse povo é diferente, que eu e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele respeita, pode até não gostar de mim e de você, mas respeita e para ouvir, né? Vai ter aquela educação. Então a gente não pode selecionar de pregar só para uns e outros não. Todos precisam do evangelho. Devemos nos esforçar para usar todas as estratégias possíveis para pregar o evangelho a todos os grupos sociais. Vamos terminar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Hoje, irmãos, a igreja dispõe de muitas ferramentas, muitas estratégias para pregar o evangelho. 1 Coríntios 9, 19 a 22. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então a gente não pode, irmãos, como igreja, coletivamente, como crente individualmente, não podemos assim selecionar, esse povo aí nunca vai ser crente, esse povo aí nunca vai querer Jesus, esse povo aí, não vou pregar para ele não, eu quero que ele se exploda, que ele tem ódio de mim, eu quero que ele se exploda porque ele tem ódio da igreja. Não é isso. Devemos pregar o evangelho para todas as pessoas e fazer de tudo, usar todas as estratégias. Culto em massa, evangelização pessoal, pelo sistema de comunicação, pela internet, de todas as formas. E aqui, irmãos, eu quero deixar uma reflexão muito importante. Século 21, no qual estamos vivendo. E daqui para frente, irmãos,
a igreja só vai ter resultado na evangelização, ganhar alma para Jesus, vai depender muito do testemunho de cada um de nós. Porque não está fácil. Antigamente, que só bastava botar um conjunto eletrônico em cima de um carro e chegar em qualquer lugar da cidade, começar a tocar, chovia de gente lá para ouvir o evangelho. Botava uma caixinha de som na calçada, chovia de gente lá para ouvir lá o culto. Hoje em dia, vai lá. Em alguns lugares da nossa cidade, ainda aparecem pessoas para ouvir, mas na maior parte já não aparece mais. Quando você vê, é só crente. Falta matéria-prima para fazer crente. As pessoas não vão, bota um cantor famoso, bota alguém famoso para atrair. Atrai 2 ou 3, um pouquinho, mas já é diferente. Hoje em dia, irmãos, é muito importante o trabalho de formiguinha de cada um de nós. Crente ter relacionamento na sociedade, conhecer as pessoas, se relacionar com as pessoas, e evangelizar os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de escola, da faculdade, enfim, aquele círculo de ação social onde a gente vive. Ali, irmãos, a gente vai fazer a diferença, dando bom testemunho e falando a palavra de Deus. Cada vez mais isso vai ser exigido, porque as pessoas vão querer questionar, vão querer perguntar, vai querer confrontar a palavra que você fala com a sua vida, com o seu testemunho. Então nós precisamos investir cada vez mais nesse trabalho de formiguinha na evangelização pessoal. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, antes de orar para encerrar. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Diz o texto sagrado, Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então ele ensinava, ele pregava e curava. Aonde? Em todas as cidades e povoados. Não deixava ninguém de fora. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Assim deve ser o sentimento da igreja. Ao ver o mundo, ao ver as multidões, devemos ter compaixão por essas almas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Que eu e você seja cada dia mais um trabalhador, uma trabalhadora disposto a trabalhar nessa seara, a colher almas para o reino de Deus, semear a boa semente da palavra do Senhor. Na obra de evangelização, irmãos, sempre há vagas, sempre